Boa noite, companheiros da Lives da Seu TV. Está no ar mais um Análise Sindical, né? Nosso programa de número 305. Hoje, que é 15 de dezembro de 2025, né? O tema aí vai ser greve e repressão na Petrobras, monopólios devoram os Correios. Nós vamos estar tratando esses dois temas centrais aqui. Vamos falar da Enel, vamos trazer o quadro econômico, vamos falar da questão dos professores, também do Bolsa Família, inflação, salário mínimo, né, tudo isso. E vamos falar também aqui dos bancos. Queria chamar aqui o companheiro que vai apresentar o programa comigo no dia de hoje. A companheira Lilian está no compromisso partidário, por isso, o companheiro Neuder Bastos vai fazer o programa aqui comigo hoje. Boa noite, Neuder. Boa noite, Thiago. Boa noite, pessoal de casa. Sejam todos bem-vindos aí ao nosso programa semanal Análise Sindical. É isso aí, Neuder. Bom, queria pedir para os companheiros, desde já, curtirem aqui o nosso vídeo, compartilhar ele nas redes sociais, no Twitter, no Facebook, nos grupos e listas de transmissão do Telegram, WhatsApp, né? Ajude a espalhar o nosso programa por toda a internet, né? Para a gente poder ter um maior público, uma maior audiência e conseguir levar um programa revolucionário para a luta dos trabalhadores. Queria pedir para vocês também contribuírem financeiramente com a Lives da Sua TV. Você pode fazer de várias formas. Você pode fazer um Pix, né? A chave é pix@cotv.org.br. Há outras formas de você contribuir, que você vai encontrar no cotv.org.br/doe. Então, se você quer contribuir no boleto, lá vai ter uma forma de contribuir no boleto. Quer contribuir no cartão de crédito, fazer o Pix, fazer contribuição única, contribuição mensal, quer fazer compras na internet e ajudar a Causa Operária TV, você vai encontrar todas as formas ou a melhor forma aí de contribuir com a nossa TV Operária. E por fim, a gente pede para você se tornar membro assinante do nosso canal. Basta acessar cotv.org.br/membro e escolher com quanto e como você vai contribuir todos os meses. Essa contribuição, ela é uma contribuição, é a contribuição mais importante, porque ela é uma contribuição regular, mas ela também é uma forma aí da gente enfrentar a censura, né, que não permite que a gente fale aquilo que a gente pensa, como a gente falou do sistema eleitoral, do STF, do imperialismo, a defesa que a gente faz dos oprimidos que se levantam em armas, né, tudo isso contribuiu para que a gente fosse impedido de receber super sticker, super chat, tivesse membros aqui no YouTube, né? Então é também uma forma aí de enfrentar a censura, a ditadura que busca se impor no Brasil e no mundo. Bom, queria devolver aqui para o Neuder, já dar a sua primeira notícia. Espera só um pouquinho, Neuder. Aqui. Daí a sua primeira notícia, que é sobre a questão aí dos professores. Com você, Neuder. É isso, Thiago. Então, é a política assim, de água arrasada, né? A política de devastação da educação pública em São Paulo, algo também que está acontecendo no país todo, em boa parte da América Latina, né, da América do Sul aqui. A gente está vendo aí, principalmente os países, os governos de direita, né, sejam eles, né, federais ou estaduais, eles tentam aí, como uma reivindicação da burguesia e dos bancos, acabar com a educação pública. Então, assim, depois do macabro processo de avaliação de desempenho imposto pelo Estado, com notas de gestão e de alunos, sem quaisquer critérios democráticos, no qual os professores foram submetidos a um sistema subjetivo, de que foram classificados por cores, né? Aqui em Brasília chama sinal,
aí em São Paulo é farol. Então, né? Então, assim, os professores eles foram classificados em verde, amarelo e vermelho, aí pelos critérios do governo federal, do governo estadual em São Paulo. Então você vê assim, é uma desobrigação do Estado. O que a gente pode estar vendo aí, né, que o que eles querem fazer é a privatização do ensino público no país, né? E seguindo uma carta, e a gente vem denunciando aqui, a gente já vem falando há algum tempo sobre essa questão. Tem aí, ó, essa questão aí do farol, né, que aqui é sinal, mas os professores foram classificados dessa maneira aí. É uma tentativa de acabar com as escolas, algo que o vice-presidente da República, isso mesmo, o vice-presidente da República, enquanto governador da cidade de São Paulo, governador do estado de São Paulo, tentou também acabar lá com a educação e não conseguiu, diante aí das pressões, né, dos movimentos sociais de ocupação de escola, ele não conseguiu. É aquele negócio, para toda ação existe uma reação. Então, a gente também, eu acho que vai ser levado a uma reação da população, uma relação do estudo não, uma reação das escolas, uma reação dos alunos, uma reação do sindicato, da diretoria do sindicato, que é vacilante de tomar uma posição mais aguda do que está acontecendo em São Paulo, né? A POSP é o maior sindicato da América Latina, então, e um dos maiores do mundo. Então, é um sindicato de muita força. Então, para que vocês em casa, né, é algo que acontece, como eu já falei, em toda a América Latina. Agora, o Milei na Argentina levantou aí a possibilidade da desobrigação do Estado sobre a educação. Ou seja, é a privatização total da educação na Argentina. É isso que nos espera aqui no Brasil também, né? Se nada for feito, se as pessoas não, se nada for organizado, se a esquerda não se organizar, é isso que vai dar, né? Então é o seguinte, essa política é uma reivindicação dos bancos, da burguesia em geral, para pesados cortes, né? Não só na educação, como no funcionalismo público, né? Nas reformas. A gente já falou várias vezes aqui que essas reformas não tem nada de reforma, tem de destruição. A reforma trabalhista, a reforma previdenciária, né? Agora a reforma do funcionalismo público, a reforma, né? E tantas outras posições aí que é uma é uma reivindicação dos bancos públicos, né? E também uma questão que é bom frisar aqui, que durante o congresso da POSP, né, a proposta de educadores de luta de mobilizar a categoria não foi passada à frente, que a gente achou que foi um grande erro, porque agora o que aconteceu, se tivesse mobilizado antes, né, seria muito mais fácil combater esse tipo de política do governo estadual, né? E, e a gente vai também, né, a gente, ó, a gente enquanto é, educadores de luta, mas a direção do sindicato agora chamou um ato público no dia 17 de dezembro contra essas reformas aí que o Estado quer fazer e as imposições que o Estado quer fazer, né? E uma outra coisa também que é importante tocar nisso aí, que está nessa matéria que a gente que estava aí no vídeo agora há pouco, é a questão da lei antifacção, né? Que também dificulta a mobilização da categoria, porque a lei antifacção, né, que proíbe manifestações e o fechamento de ruas, ocupação de prédios públicos. Por exemplo, aqui em Brasília, durante a greve, durante um movimento breve, mas aconteceu, da ocupação aqui da Secretaria de Educação, que fica num shopping no centro da cidade.
Então, se essa lei já tivesse, né, atuante, esses professores poderiam ser aí pegos na lei antifacção, né? São os professores do PCC, eu acho, que estavam aí invadindo o prédio público da Secretaria de Educação, para você ver que essas leis aí, inclusive uma lei que é impulsionada por boa parte da esquerda e pelo PT, é uma lei totalmente antipopular. É isso, Tiago. Beleza, Nilda. Bom, vamos dar sequência aqui ao nosso programa, trazer uma notícia aqui importante, que é a questão da Enel. Por conta aí de, não estamos nem falando de chuva, né? Ventos aí no estado de São Paulo, deixou aí centenas de milhares de pessoas sem luz, né? E os dados aqui, ó, os dados apontam que mesmo depois aí de 48 horas, né, do início desse temporal aí, as pessoas ainda não tinham recebido novamente aí energia elétrica em casa, né? Então isso aqui é apontado, né, como o maior apagão, né, e recuperação mais lenta, segundo dados da própria Enel, né, cerca de 170 mil consumidores, né, estavam aí sem energia mesmo após 2 dias aí desse ciclone. Aqui eles fizeram uma comparação, né, com eventos aí, né, crises anteriores, né, e o número de imóveis era bem menor, né, o número de imóveis aí que se encontrava nessa situação. Ou seja, isso aqui mostra, né, que a coisa está cada vez pior, né, e que a empresa não tem condições de mudar essa realidade. Um problema importante aqui das privatizações é que elas promovem aí demissões, assim, praticamente metade dos trabalhadores aí são demitidos nesses processos, né, de privatização. Isso aí faz precarizar muito o serviço que é oferecido à população e, mesmo assim, né, o valor, né, do serviço sobe para satisfazer, né, os interesses aí de verdadeiros parasitas, né? A energia elétrica não poderia ser pelo menos nesse momento, né? Não poderia ser uma mercadoria. Para a população, jamais, né? A população tem que ter acesso à energia de qualidade, né? Não poderia pagar esses preços exorbitantes e receber um serviço tão precário, né, quanto é oferecido. Isso aqui coloca para nós que é uma falácia, né? A questão aí de quando dizem que a privatização vai melhorar o serviço, vai ajudar aí, vai ter um serviço melhor oferecido, né? Muito pelo contrário, né? Todas as privatizações que a gente viu, elas, o serviço só encareceu e ficou uma qualidade pior. Então, aqui, para nós, o que está colocado é reestatização, né, da Enel, né, que ela esteja sob o controle público, né, seja novamente estatal, que seja controlada pelos trabalhadores, né, e que hajam contratações, né, que possam e que haja barateamento dos serviços também, né? É preciso colocar todas essas questões em pauta, conversar com a população,
né, para que a população participe, né, dessa luta importante, né, que é a luta por um serviço de qualidade, né, um serviço básico aí, elétrico de qualidade e estatal, né, público controlado pela população, pelos trabalhadores. É isso, Neuder. Devolvo aqui para o companheiro Neuder já entrar aqui no próximo ponto, que é, que é o vídeo. Vídeo do Paulão. Beleza, com você, Neuder. Então, companheiros, como toda semana aqui, o Paulão aí é um analista aí econômico, né? Então a gente vai chamar o vídeo dele agora. Não sei se está pronto aí. E depois depois do vídeo a gente vai fazer alguns comentários. Vídeo. Boa noite a todos que estão acompanhando ao programa Análise Sindical desta segunda-feira, dia 15 de dezembro de 2025. Vamos ao quadro Notícias Econômicas da Semana. Boletim Focus do Banco Central, divulgado toda segunda-feira com dados e expectativas. No Boletim Focus de hoje, o destaque foi que, pela quinta semana consecutiva, a expectativa de inflação no país está recuando, está caindo. Desta vez aqui, a média, aí, a expectativa da inflação para este ano de 2025 ficou em 4,36%. Então já é a quinta semana consecutiva que vem caindo. E a expectativa para o ano que vem, 2026, é que caia ainda um pouco mais, para 4,1%, 4% e 10 centavos, 4,10% no ano que vem. Bom, sobre o PIB, Produto Interno Bruto, a previsão aí do Banco Central é de que haja uma alta de 1,8% no ano que vem, 2026, 1,8% de crescimento, que seria um crescimento, mas um crescimento baixo, né? Sobre o câmbio, sobre o dólar, né? A previsão do fechamento desse ano de 2025 é que o dólar encerre em R$ 5,40. Hoje, na Bolsa de Valores, está sendo negociado agora na parte da tarde a R$ 5,42. Então, a previsão é que fique nessa faixa aí até o final do ano. Bom, taxa Selic, né, que é o grande problema da economia brasileira atualmente. Essa roubalheira é de 15%. Na semana passada teve nova reunião do Copom, né, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, e ficou mantida aí a taxa de juros de 15%. Então, repetindo o que a gente tem falado, é a maior taxa de juros real do planeta. Porque se a taxa de juros é 15% e a inflação, conforme eles mesmos falam, que é 4,4%, então nós temos um juro real de 10,6% ao ano. É muita coisa, impede o desenvolvimento nacional, impede o funcionamento da economia. É impossível para um trabalhador financiar um carro, financiar uma casa, taxas de juros muito altas, né? Tudo isso aí para favorecer a vida dos banqueiros, né, que vivem nesse parasitismo enorme, né? Então a taxa de juros aí de Selic permaneceu em 15%, e segundo o Boletim Focus, eles estão prevendo uma queda aí para o ano que vem, 2026, mas para 12%, quer dizer que continuaria bem alta ainda. Se não houver um movimento político, uma modificação aí para pressionar o Banco Central a mudar essa taxa de juros, por eles vai permanecer alta. Eles mesmos prometem 12% no ano que vem, mas ninguém assegura nem mesmo que vai ser esses 12%. Pode ser que continue aí em 15%, né? IGP-10,
índice de preços ao consumidor. Hoje também foi divulgado o índice da inflação dos 10 principais itens de produtos e serviços a partir do 11º dia do mês. Ficou empatado, 0%. Bom, um dado alarmante aqui também sobre a economia: pedidos de recuperação judicial cresceram 1.181% desde 2021. Em 2021 foram 49 pedidos e agora em 2025, 628 pedidos. Quer dizer que tem uma quantidade grande de empresas aí que estão num nível de insolvência. Sem falar naquelas que já fecharam, quebraram. As menores quebram, né? As maiores entram nesse nível de insolvência. Então é um dado grave, um alerta aí, que a situação econômica tá ruim. Outro dado publicado hoje aí: atividade econômica caiu 0,2% em outubro. Dados do Banco Central mesmo. Bom, por último, reajuste de aluguéis para o mês de dezembro depende do índice do contrato, né? Mas a maior parte dos contratos de aluguéis se baseia no IGPM ou no IPCA. Então, para dezembro, baseados aí no IGPM e no IPCA, o reajuste de aluguel está em 4,68%. Se tiverem cobrando de você, trabalhador, mais do que isso, 4,68%, se cobrarem mais, recuse, pesquise na internet, procure ajuda, mas o índice oficial é 4,68%. Não aceite pagar mais do que isso, mesmo porque os reajustes de aluguéis, os reajustes de salários não têm sido maiores do que isso. Então, é um índice para pôr na cabeça aí para não aceitar o reajuste maior do que 4,68%. E por último, o governo definiu finalmente aí o valor do salário mínimo para 2026. Ele está saindo dos atuais R$ 1.518 para R$ 1.621 no ano que vem. Então, no salário mínimo, o reajuste vai ser de 6,79%, um pouquinho a mais que a inflação, que é a inflação oficial, né? Porque na prática, só que nos demais salários, acima de um salário mínimo, não terá esse reajuste. Será esse reajuste de 4 e poucos por cento aí que o governo está definindo. Então, o novo salário mínimo, 1.621. A gente reitera aqui que o Bolsa Família está congelado em R$ 600 desde 2022, desde o governo Bolsonaro. A gente está indo para 4 anos e que a gente defende aí que deveria ter um reajuste emergencial de ser no mínimo um salário mínimo, quer dizer, que deveria ser no mínimo 1.621. Bom, esses aqui foram os principais dados econômicos da semana. Fique aqui com os companheiros do Análise Sindical. Ajude a fortalecer a imprensa operária, contribui, envie um live pix, compartilhe, divulgue. Vamos combater aí as mentiras da imprensa capitalista. Boa noite a todos. Eu queria fazer dois comentários breves aqui, que é sobre essa questão aí dos 15% do Copom, né? Dessa taxa aí, que é uma das maiores taxas, ou a maior taxa de juros do mundo hoje, né? Que faz com que a economia não cresça, que a economia é muito difícil ela crescer dessa maneira, pelo fato de que as empresas elas não podem mais ir ao banco e pegar empréstimos, até podem, mas os juros são muito altos e é um custo muito grande para as empresas, até para a gente está falando de CNPJ, CPF também. A pessoa quiser pegar algum empréstimo para pagar dívidas, essas coisas todas, já não dá mais. E essa relação ela está ligada também aos pedidos de falência e de insolvência. Por que está ligado? Porque as empresas que precisam de crédito, precisam de dinheiro, elas não podem mais ir
como eu falei, com os juros muito mais altos, inviabiliza essas empresas a pegarem juros, né? Então, a atividade econômica, como o companheiro falou, ela cai também. O desemprego aumenta. É uma cadeia, né, de coisas que vão acontecendo com a questão desses juros tão altos. As empresas vão fechando, o desemprego aumenta, a fome aumenta, né? E é uma coisa que a gente vai falar daqui a pouco sobre a questão que foi falado também aí da questão do Bolsa Família, mas isso aí é um assunto para daqui a pouco. É isso, Thiago. Eu não sei se você quer comentar alguma coisa, Thiago. Não, é isso aí, Neuder. Vamos aqui pro nosso próximo ponto, que é a questão aí dos Correios, né? Que é importante destacar o seguinte, né? Esse ano, né, os Correios, a direção dos Correios, né, não vão receber, né, o benefício de Natal que foi pago no ano passado, né? É um benefício aí no valor de R$ 2.500, né, que eles chamavam de Vale Peru, né, que não, e esse ano, mesmo em acordo coletivo, a empresa informou aí a direção dos Correios, né, uma direção golpista, né, inimiga dos trabalhadores, né, unilateralmente resolveu aí não renovar esse benefício. A empresa deu uma declaração que o tema estaria em negociação, né? Mas tudo indicaria que o valor não vai ser pago, né? O que eles estão buscando não pagar, né? Esse benefício aos trabalhadores, e ao mesmo tempo, né? Eles buscam abrir aí um programa de demissão voluntária para 15 mil trabalhadores, né? Um projeto, aí, um plano de 2026, 2027, e com isso eles conseguiriam economizar cerca de 1,4 bilhão de reais. Ou seja, para você recuperar aí, né, certamente um rombo, né, que foi promovido aí por parasitas aí que são representados por vários escroques políticos, né? Você teria que demitir os trabalhadores, né? Ou seja, quem fica com o ônus do problema é sempre o trabalhador. A receita disso aqui a gente já sabe. A gente viu, acabamos de apresentar aqui hoje, o problema aí da Enel. No caso, você corta metade privatiza o negócio, corta metade do pessoal e o negócio fica pior do que era. Porque finalmente eles querem demitir isso aqui vai gerar uma suposta economia, só que o serviço vai estar muito precarizado, né? E finalmente, né, isso aqui tudo, né, tanto a questão dos R$ 2.500, quanto a questão aí dos 15 mil funcionários que podem deixar de existir, para eles ou contratarem terceirizado ou sobrecarregar os que estão aí na ativa, né? Tudo isso é justificado aí por um rombo, né, de 6 bilhões, né, nos 3 primeiros trimestres de 2025. Né? Então, esse daqui seria o motivo, né? E a gente vê aí várias lideranças políticas da direita, né? Em programas de TV, em jornal, né? Todos defendendo a privatização, que mostra aí que parece que é esse o que está acontecendo. Você promove uma destruição, né? Um truque, precariza os direitos, né? E prepara para entregar, né? Os Correios, né?
isso aqui fica mais claro com outros ataques que estão acontecendo concomitantemente a esses dois que a gente expôs agora inicialmente, que são mudanças no plano de saúde, que são intervenções no fundo de pensão dos Correios, né? E também aí o fechamento, né? Estão fazendo revisão técnica em 1.000 agências, que pode significar o fechamento dessas 1.000 agências, e aí a realocação, né? Que seria a reestruturação, né? Das unidades, né? Bom, eles colocam problemas aqui de aluguel, Correios busca um empréstimo, um tesouro barra, é uma loucura, né? Parece que é uma guerra. Então, isso aqui deveria ser cobrado aí um chamado todos os setores populares, as organizações populares, os sindicatos, os partidos políticos, todos os movimentos, né, a defender esse patrimônio importante que é os Correios, né, exigir aí que essas dívidas aí não sejam pagas, porque há muita coisa podre, né, que a empresa pública é obrigada a assinar por conta dessas direções, né, e que esse grande patrimônio seja administrado pelos trabalhadores para o povo brasileiro, né. O governo também aí impõe uma série de medidas, né, que impactam aí negativamente, né, nos Correios, né, como foi a questão aí da taxação aí de produtos, né, que eram comprados nas e-commerces estrangeiras, que teve uma grande queda, né, isso também acaba acarretando aí no menor lucro. Bom, então, defender aí os Correios, né, contra as demissões, contra essa arbitrariedade aí que é tirar esse benefício, que é um benefício de R$ 2.500. É um absurdo. Bom, vou devolver aqui a pelota pro Neuder falar para nós novamente aí dos professores, né, de escolas municipais aí que estão doentes, né? O que acontece, Neuder? Tá no mudo. É porque às vezes passam os sons aqui onde eu estou, eu fecho o som. Mas, enfim. Os professores têm que trabalhar doentes, né? Mas isso aí também não é uma questão da categoria de professores, né? A gente vai falar especificamente dos professores municipais em São Paulo, mas é uma realidade que atinge não só outros professores de outros estados, mas também outras categorias que têm que trabalhar doente com medo de serem demitidos, né? Principalmente nessa questão da terceirização. Os funcionários que são terceirizados, que trabalham por contrato temporário, esses são os mais atingidos, né? E esses aí são os mais oprimidos por essa questão, né? Então, né, assim, vem se impondo uma política repressiva de Ricardo Nunes contra toda a categoria via diretorias regionais da educação, via gestões escolares. Essa política vem se ampliando cotidianamente nas escolas, com a máxima criada pela direita de que a culpa é sempre do professor, sendo usada pelas gestões das escolas, ora de maneira camuflada, ora de maneira aberta. Parece que as pessoas têm uma ideia, né? Deixa eu só pegar aqui. Então, assim, as pessoas já não... assim, muitos trabalhadores estão usando os opioides e psicotrópicos e, com medo do seu contrato não ser refeito, eles trabalham mesmo tendo né, como é que é o nome? Mesmo tendo o papel que dá direitos a eles ficarem em casa, o atestado médico, desculpa. O atestado médico.
Então, mesmo com atestado, as pessoas trabalham com atestado médico usando opioides e psicotrópicos. Isso aqui é muito perigoso. Não só para os professores, como para os alunos também. E também existe aí, né, toda uma questão das direções escolares, né, que fazem aí o papel de capitão do mato, né? Ficam pressionando os professores a todo momento para que os professores não peguem atestado, ou se tiver atestado, trabalhar com atestado, e ficam ligando para a casa dos professores, para os professores, dizendo que eles estão faltando demais. Essa é a realidade aí do professor em São Paulo, que também é a realidade do professor de maneira geral em todo o país, né? Aqui em Brasília a gente tem a categoria de professores, que são os professores de contrato temporário, e esses professores eles têm aí um limite de tempo para ficarem de atestado, né? Parece que são 30 dias. Depois desses 30 dias, ele perde a sua vaga na escola e volta para o final da fila, onde vai demorar um tempo para ser chamado de novo em outra escola, se surgir vaga em outra escola. Então, esse é o drama aí dos professores aqui em Brasília, que é o esquema de professor terceirizados, né? Porque professores de contrato são professores terceirizados, como esses professores aí em São Paulo também. Essa é a realidade aí dos professores que recebem uma miséria, né? O aumento salariais são sempre muito irrisórios, mas na hora de trabalhar, o chicote queima nas costas. Essa é a verdade. Tiago, volto para você. Bom, e por falar em chicote queima nas costas, né? Vamos falar de outro chicote aqui, Nildo. Trazer essa notícia aqui da Petrobras, né? A direção aí da Petrobras, né, acionou aí a Polícia Militar para reprimir aí uma greve legítima dos trabalhadores da refinaria Duque de Caxias, a Reduc, no Rio de Janeiro. Essa ação, né, que é uma ação criminosa, acarretou em uma prisão ilegal de 2 líderes sindicais, né, diante aí de um direito constitucional de greve, né? Não estavam cometendo crime nenhum, né? Quem comete crime é aqueles que não pagam, né? Aqueles que atacam aí os direitos dos trabalhadores. Então isso aqui foi denunciado pela FUP, né? Federação Única dos Petroleiros, pelos sindicatos aí. Nesse caso, um autoritarismo aí, uma violação flagrante dos direitos democráticos, né, que é o direito de greve. Foi detido, nesse caso, secretário-geral do Sindipetro de Caxias, Marcelo Bernardo, e o membro titular da CIPA, Eduque, Fernando Ramos. Os dois eles estavam aí na greve de maneira pacífica, né, exercendo aí a sua função, a sua obrigação como liderança sindical. Os dois, né, permaneceram detidos aí por mais de 2 horas, depois foi liberado aí por conta das denúncias do sindicato, né, das entidades que repercutiram aí essa ação ilegal, né? O sindicato ele se manifestou, disse que o movimento transcorria de maneira tranquila, sem conflitos, né, com adesão massiva dos trabalhadores, né, e ainda assim, né, a polícia militar foi acionada, né, a pedido aí da Petrobras,
né, chamada aí no portão 5 da Reduc, e não teve qualquer diálogo, né? Os policiais teriam agido aí com a maior violência, né, arrancando faixa, destruindo material, reprimindo o pessoal, ou seja, né, a gente explica, né, que aqui com esse exemplo, né, esse é o maior exemplo de que polícia não está aí para os direitos do trabalhador, não defende o trabalhador, pelo contrário, humilha o trabalhador. Se for pobre ainda, pior ainda, né? A polícia é um instrumento de repressão da burguesia, dos patrões, né? Por isso que a gente defende aí que os comitês, né, de autodefesa em fábrica também, as organizações de comunidade, né, que façam a própria segurança, né? Você não precisa de uma corporação nazista aí que humilha o trabalhador para fazer sua segurança. Os companheiros aí foram algemados, foram jogados aí em camburão, né? A gente sabe muito bem como que são essas algemas no pé, joga no camburão que parece um trem fantasma e conduziu aí, né, para a delegacia, né? O sindicato denunciou o abuso, né, de autoridade também, né? Destacou que é uma ação que tem caráter intimidatório, né, com o objetivo aí de constranger o movimento, né, e criminalizar a greve. Isso daqui foram as declarações aqui dos sindicatos. Ou as entidades também ressaltam que a greve é um direito constitucional, e que a repressão policial ainda foi acionada pela própria empresa, o que configuraria uma grave violação dos direitos civis, né, a liberdade de expressão, de organização sindical, né? Então, em nota aí, eles denunciaram, né, os sindicatos e a FUP, né, denunciaram aí, né, todas esses ataques, essas violações aí de direitos, né? E a FUP e o Sindipetro de Caxias exigem a responsabilização dos envolvidos, né, tanto da Petrobras quanto da Polícia Militar, né, que isso aqui não é simplesmente um ataque a um direito, né, isso aqui é uma ditadura, né, que está se impondo no nosso país, né, é contra os trabalhadores que ela vai se voltar. Devolvo para você, Neuder. Tiago, eu tenho que discordar de você de uma coisa. Eu não acredito nessa história que PM fica roubando fuzil em morro, roubando peça de carro em morro, né? Roubando panela, eletrodomésticos. Os caras são os homens da lei. Os caras nunca vão fazer isso aí, rapaz. Roubar fuzil, eles não roubam fuzil. Esse negócio de PM vendendo fuzil em morro, isso é tudo mentira. Isso é coisa da mídia. Isso aí não existe. Isso aí não existe, Thiago. Os caras são santos. Hã? São santos. São santos. Esse negócio não existe. Esse negócio de querer aí, né? Igual eu vi uma vez no jornal aí, os caras roubando retrovisor de carro. Isso é coisa de trombadinha. PM não rouba retrovisor de carro, não. Isso é tudo mentira. Mas, enfim, vamos lá, Thiago. Então, pessoal, eu vou aqui, impreterivelmente, a minha última da noite aqui, sobre a questão do Bolsa Família, né? A gente reivindica aí um Bolsa Família de R$ 1.621. 50 milhões de pessoas são aí assistidas aí pelo Bolsa Família, que já foi de 55 a 60 milhões de pessoas. Então, aí mais ou menos um pouco mais de 25% da população brasileira já foi ou é assistida pelo Bolsa Família, que não é algo bom, não, né? Sim. O ideal é que essas pessoas tivessem emprego, tivessem um bom salário, que não sobrevivessem de R$ 600. Aí que está o problema, né? Desses, a gente já tem aí 925 mil famílias que preenchem os requisitos para entrar no Bolsa Família, mas não são aceitas para entrar no Bolsa Família, né? E o governo falou que
né? Algumas coisas diminuíram em relação ao Bolsa Família, que algumas pessoas começaram a ter emprego, começaram a ter aquilo que é algo meio contraditório, né? E também tem aquelas pessoas que foram banidas do Bolsa Família porque não entravam nos requisitos ou estavam fraudando. Gente, vou falar um negócio para vocês aqui. Não era o dono do Macra que estava fraudando o Bolsa Família. Era um pobre coitado lá, que eu não sei se o cara ele falou que em vez de ter 3 filhos, né? Ele tinha 3 filhos, falou que tinha 6 filhos. Entendeu? O fato de tirar ele do Bolsa Família não retira ele da miséria. Essa é a grande verdade. Então, cortar essas pessoas aí é um crime. Enquanto você tem aí, né, o pagamento da dívida interna brasileira, aonde aí metade do que o Brasil possui fica na mão de meia dúzia de banqueiros. Esse é o verdadeiro crime hoje no Brasil, né? Para você ver essa questão das empresas que foram estatizadas, das empresas que foram privatizadas, que não dão conta do serviço. Que diz, assim, a realidade ela demora, mas ela se impõe. Então, assim, você pega a cidade de São Paulo, por exemplo, né? Onde passou lá os caras prendendo lá um oportunista, um pobre coitado também, um miserável, que estava lá roubando lá, cobrando R$2.500. Agora, eu vou falar a verdade. Quanto que a empresa que estatizou a ANEEL está ganhando? 2.500 para religar a luz? Dão muito mais e ninguém fala nada. Esse é o grande problema. E um dos outros problemas no Brasil, né, de que a gente vê tanta gente no Bolsa Família, tanta gente... O Brasil, ele aí é um dos países com maior diferença social. Isso é por culpa de um salário mínimo mesmo, que agora vai para 1.621. A gente reivindica esse salário, que é um salário muito pequeno, mas que pode fazer muita diferença na vida de quem ganha 600, que é a pessoa do Bolsa Família, que ganha R$600 por mês, e o Partido da Causa Operária reivindica que elas deveriam ganhar pelo menos o salário mínimo, que é o efeito Robin Hood, é tirar dinheiro do rico para dar para o pobre. Essa é a nossa atividade, né? Enquanto você vê que o que está acontecendo no país é o contrário. É tirar o dinheiro dos pobres para darem para os ricos, né? É a ação Robin Hood ao contrário. A gente não. Nesse ponto, nós somos conservadores. A gente é a favor da história do Robin Hood. Tira dinheiro do rico para dar para o pobre, né? Então, assim, quanto maior o salário mínimo, menor é o lucro do patrão. Quanto menor o lucro do patrão, maior o salário mínimo. É isso que a gente quer. A gente quer que o salário mínimo no Brasil seja um dos maiores do mundo. É o salário mínimo de encher o carrinho. É um salário mínimo que o cara possa passar mais de 30 dias sem fazer opção do cartão de crédito. Porque o governo, para agora, né, para salvar o trabalhador, né, dizem que era um programa de salvação do trabalhador, fez o consignado CLT. O que é o consignado CLT? As pessoas vão se endividarem mais ainda, porque o salário mínimo é pequeno. Se a pessoa tem o consignado CLT, as pessoas vão se endividar mais ainda. Então, a gente não é a favor disso. Então, a nossa reivindicação aqui para um Bolsa Família, que todas essas pessoas que foram retiradas do Bolsa Família voltem para o Bolsa Família. As 925 mil famílias que preenchem os requisitos possam entrar e receber R$ 1.621, que vai ser o salário mínimo do ano que vem. Tiago, me despeço de você aqui, companheiro. Grande abraço. Parabéns aí pela vitória do Corinthians. Estava torcendo aí pelo Corinthians. Valeu. E vai ser uma final, hein? Corinthians e Vasco. 2 times do povo, né? Emocionante foi.
Foi emocionante. E Corinthians e Vasco, dois times do povo, aí, dois times que têm uma história muito interessante, muito legal. É verdade. Se eu não me engano, o campeão dos campeões saiu do jogo Vasco e Corinthians, não foi? É muito interessante a história dos dois times, né? São dois times de grande torcida, né? O Corinthians tem, eu estava vendo o ranking, a segunda maior torcida. E que enfrentaram dificuldades para participar das ligas estaduais, né? O Vasco, né? Foi o primeiro time a colocar negro, é o único time da Zona Norte do Rio de Janeiro, os outros times são todos da Zona Sul. Enfrentou a dissidência aí que o Fluminense e o Flamengo é uma dissidência, o Botafogo também. Mas, enfim, parabéns aí pela vitória. Boa semana para você, companheiro. Precisando de mim, vou estar por aqui. Grande abraço a todos. Obrigado aí pela audiência. Valeu. Valeu, Neuder. Até a próxima. Valeu. Obrigadão, Neuder. Um abração para você. Vamos dar sequência aqui. Falar aqui de uma pesquisa aqui, né, que saiu, né, falando aí de algumas questões que dizem respeito aí aos bancários, né? Que uma pesquisa mostrou, né, que 2 a cada 3 aí dizem não ter tempo suficiente para uma série de questões, família, descanso, lazer, estudo, atividade física, trabalho, ações comunitárias, enfim, de se dedicar a coisas aí coisas que as pessoas, né, naturalmente gostam de fazer. Bom, mas esse problema aqui não é só um problema dos bancários, né, um problema da população em geral, né? Mas aqui fica a denúncia aí, né, dessa pesquisa. Hoje a gente agradece aqui a audiência, né? Peço aí para os companheiros que não curtiram, que curtam, que compartilhem. Pedir aqui para vocês também mandarem sua contribuição, deixar uma saudação aí para os companheiros que ainda vão ver o nosso programa, né? E a gente vai voltar na próxima semana, na segunda-feira, a partir das 18 horas. Um abraço a todos e até lá.